Hoje foi publicada a medida provisória 936, que institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e também traz algumas medidas trabalhistas complementares àquelas que o governo havia anunciado na semana passada. Certamente, dominar esses novos mecanismos jurídicos para saber aplicá-los corretamente é um grande desafio para você, empresário, porque disso depende o sucesso do seu negócio, a manutenção dos seus empregados e a redução do risco, do impacto social causado por essa crise econômica que nós estamos vivendo após essa pandemia do coronavírus. Quero pedir desculpas, porque eu já estava aqui com minha câmera profissional, bem posicionada, para começar a gravar. De repente ela apresentou um problema e eu não vou conseguir resolver isso rápido. E como eu preciso muito conversar com você e trazer informações sobre essa medida provisória, eu decidi gravar com o meu celular. Aí a gente não tem uma imagem e um áudio tão bom, mas eu espero que você me perdoe, porque eu acho que o mais importante é você ter as informações, né? Bem, aqui na parte de baixo do vídeo eu vou deixar para você um link com uma nota técnica que nós do escritório elaboramos com mais detalhes sobre os assuntos que nós vamos tratar aqui no vídeo, porque o meu objetivo é descomplicar as regras que foram trazidas por essa medida provisória, porque efetivamente a pessoa que não tenha contato próximo com o direito do trabalho, se for diretamente ao texto da medida provisória, pode de fato não conseguir entender nada, porque o texto é um texto um pouco confuso. Muitas vezes você lê um assunto aqui e esse assunto volta alguns artigos depois, então você tem que ficar fazendo ali a junção dessas partes. A minha ideia é exatamente te dar aqui o importante, assim que você tenha esse trabalho, ok? Basicamente, essa medida provisória, ela traz 3 mecanismos que vão ajudar a sua empresa do ponto de vista trabalhista. O primeiro mecanismo é a redução da jornada de trabalho e, consequentemente, a redução do salário dos empregados. A segunda medida é a suspensão temporária do contrato de trabalho. Lembrando que essas medidas não são excludentes, ou seja, não anulam umas às outras. Você pode optar no primeiro momento pela redução da jornada de trabalho e, se não houver uma solução prática, optar num segundo momento pela suspensão dos contratos de trabalho. Você pode fazer o contrário, é possível combinar essas medidas, ok? E a terceira providência que a MP traz é justamente para o empregado. O empregado que foi alcançado por essa redução de jornada, com redução de salário, ou foi alcançado por essa suspensão do contrato de trabalho. Então a MP estabelece lá o benefício emergencial de manutenção do emprego. Ou seja, é uma ajuda financeira que o Estado vai pagar a esse empregado que foi atingido por essas outras 2 medidas, ok? Então eu vou fazer aqui uma rápida exposição esquemática sobre cada um desses institutos para você entender exatamente como pode manejá-los. A primeira medida é a redução proporcional da jornada de trabalho, que poderá ter duração de até 90 dias. Então o empresário, mediante acordo com o seu empregado, vai definir a duração dessa redução de jornada de trabalho. É uma redução de jornada com a consequente redução do salário, redução proporcional do salário. É importante ter em conta que nessa redução proporcional, o valor hora do trabalhador não pode ser reduzido, ok? Maravilha. Há 2 formas de se fazer essa redução proporcional de jornada. A primeira delas é mediante acordo individual escrito entre empregado e empregador. Nesse contexto, surgem apenas 3 opções de redução. Ou a redução de 25%, ou a redução de 50% da jornada, ou a redução de 70%. Há apenas essas 3 opções à disposição no contexto desse acordo individual. Mas é possível também que a redução da jornada ocorra mediante um acordo ou convenção coletiva de trabalho. Acordo é quando há um sindicato dos trabalhadores negociando diretamente com a empresa, e a convenção é quando o sindicato daquela categoria de trabalhadores negocia com o sindicato dos empresários, ok? Maravilha. Quando há esse acordo ou convenção coletiva de trabalho, é possível que outros percentuais sejam definidos. Eu não fico limitado apenas àqueles 3. Então pode haver uma redução de 10% da jornada, uma redução de 65%, uma redução de 92% da jornada. A definição desse percentual fica livre para as partes que vão entrar em acordo. Lembrando que, uma vez definida essa redução temporária de jornada, não significa obrigatoriamente que esse prazo vai ser cumprido
completamente. Por quê? Pode haver um término antecipado. Se, por exemplo, a gente tiver uma cessação do estado de calamidade, todos nós estamos torcendo para que essa situação acabe o quanto antes. Ou ainda, se por uma questão de estratégia de negócio, sei lá, eventualmente o empresário tem uma grande oportunidade de negócio, precisa recompor a força de trabalho, então ele vai comunicar a esse trabalhador que está com jornada reduzida para que ele faça o retorno à sua carga horária integral de trabalho. Isso é possível. A segunda medida é a suspensão temporária do contrato de trabalho. Como se trata de uma suspensão, por óbvio, nem o empregado vai desempenhar qualquer atividade, nem o empregador, por sua vez, será obrigado a pagar-lhe salário. Trata-se, então, de uma suspensão temporária do vínculo de emprego. Essa suspensão poderá durar até 60 dias, lembrando que o empresário não precisa tomar essa decisão de uma só vez, ele pode aplicar, por exemplo, uma suspensão de 30 dias e, caso a situação exija, ele pode prorrogar essa suspensão por mais 30 dias. Então, esse prazo de 60 dias pode ser parcelado em até 2 frações de 30 dias, ok? Lembrando que durante o período que o empregado tiver o seu contrato suspenso, o empregador, o empresário, não irá pagar aquela contribuição previdenciária patronal. Não vai pagar o INSS desse trabalhador. Mas, caso o trabalhador queira continuar contribuindo para ter aquele tempo computado para efeito de aposentadoria, o trabalhador pode contribuir as suas próprias expensas, ou seja, do seu próprio bolso, como segurado facultativo da Previdência, ok? Qualquer tipo de benefício concedido voluntariamente pelo empresário aos seus trabalhadores, como, por exemplo, plano de saúde, assistência odontológica, vale alimentação, deve ser garantido àquele que tiver o contrato de trabalho suspenso. Ou seja, eu não posso, durante esse contexto de suspensão temporária do contrato de trabalho, impedir o meu empregado de acessar esses benefícios que eu, empresário, concedo voluntariamente. Ok? Maravilha. Da mesma forma que lá na redução da jornada temporária, da redução temporária da jornada de trabalho, aqui na suspensão também pode haver um término antecipado. Antes dos 60 dias, a suspensão pode ser extinta, seja porque houve a cessação do estado de calamidade pública ou também por livre iniciativa do empresário, do empregador. Tudo bem? Por último, muita atenção no que eu vou dizer agora. Durante o período em que o contrato de trabalho estiver suspenso, o empregado não pode desempenhar nenhuma atividade, como teletrabalho, trabalho remoto, trabalho à distância. É efetivamente uma suspensão do vínculo. Se esse trabalhador vier a desempenhar a atividade, o que acontece é que o empregador vai ser obrigado a pagar-lhe o salário integral com todos os encargos trabalhistas, sem prejuízo de também se sujeitar às penalidades previstas na legislação trabalhista. Então, muito cuidado com isso. Suspensão é, de fato, integral de qualquer tipo de atividade que diga respeito ao trabalho. E como terceira e última medida, nós temos o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, que consiste num valor mensal que vai ser pago pelo Ministério da Economia, ou seja, pelo governo, diretamente na conta bancária do empregado que teve a sua jornada de trabalho reduzida ou que teve o seu contrato de trabalho suspenso. A ideia é evitar que o trabalhador não tenha perda de poder aquisitivo durante esse período de crise que estamos enfrentando. Lembrando que o procedimento para que o trabalhador receba esse benefício é o seguinte: primeiro, há lá o acordo que é celebrado de forma individual ou coletiva, conforme o caso, a gente já conversou. Então, esse acordo vai ser informado pelo empregador ao Ministério da Economia e ao sindicato, quando for o caso de contrato individual. E uma vez feita essa informação, aí, a partir desse momento, dali a 30 dias, o Ministério da Economia começa a pagar o benefício e vai pagando mensalmente até o prazo máximo de duração da redução da jornada de trabalho, que a gente viu, 90 dias, e o prazo máximo de duração da suspensão do contrato, nós vimos, 60 dias. O valor que o empregado vai receber tem como base o seguro-desemprego. Entenda bem, tem como base o seguro-desemprego. O trabalhador não estará antecipando o seguro-desemprego. Então, se eventualmente no futuro
esse trabalhador vier a ser dispensado, ele vai receber o seguro-desemprego normalmente. O benefício emergencial não substitui o seguro-desemprego. Tem apenas o seguro-desemprego como um parâmetro, ok? Então, o benefício emergencial, vai ser pago tendo como base o seguro-desemprego, que hoje varia entre R$ 1.045 a R$ 1.813, a depender da situação do trabalhador. E aí, os valores vão ficar distribuídos da seguinte forma, preste bem atenção. No caso de redução de jornada de trabalho por acordo individual entre empregador e empregado, o benefício emergencial vai ser proporcional à redução da jornada de trabalho. Um exemplo para ficar claro. Se o trabalhador tem a sua jornada reduzida em 50%, ele então vai receber 50% do valor mensal do seguro-desemprego a que teria direito se fosse demitido. Se a redução da jornada de trabalho é de 70%, o trabalhador vai receber 70% do seguro-desemprego a título de benefício emergencial, ok? Maravilha! Agora pode, como nós vimos, a redução da jornada acontecer mediante acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Aí, quando for esta circunstância, há uma tabelinha que define, a depender do percentual de redução da jornada, o valor que vai ser recebido a título de benefício emergencial. Como isso não vai trazer para nós aqui no vídeo nenhum tipo de proveito trazer isso, na nota técnica que está aqui embaixo, o link para você acessar, eu tenho essa tabela com todos os valores lá de forma detalhados para você. Por fim, se o benefício emergencial for pago no caso de suspensão temporária do contrato de trabalho, a medida provisória prevê que vai ser correspondente a 100% do valor mensal do seguro-desemprego. Então, se eu, por exemplo, aplicar a suspensão temporária do contrato de trabalho por 60 dias, significa que o meu trabalhador vai receber 2 parcelas de seguro-desemprego 100%. Muita atenção para você que já deixou o Simples Nacional, ou seja, você empresário que em 2019 faturou acima de 4 milhões. E muita atenção para você, empresário, que já deixou o Simples Nacional, é o sonho dos empresários, né? Você que em 2019 teve receita bruta anual superior a 4 milhões e 800 mil reais. Nesse caso, o benefício emergencial não será de 100%. O benefício custeado pelo Estado será de 70% do valor mensal do seguro-desemprego do trabalhador e os 30% restantes quem terá de pagar é o empregador, ok? Então, a ideia de 100% do benefício emergencial são para as empresas que faturaram em 2019 até 4 milhões e 800. E para fechar aqui essa nossa conversa, vale também fazer referência a uma importante disposição trazida pela medida provisória, que foi a garantia provisória no emprego para os trabalhadores que forem alcançados por essas medidas, ou de redução temporária da jornada de trabalho, ou de suspensão do contrato de trabalho. Ou seja, trata-se de uma espécie de uma estabilidade, de uma blindagem que esses trabalhadores vão ter. Em que sentido? No sentido de que durante um certo prazo, esses trabalhadores só poderão ser demitidos se for por justa causa. Eles ficam protegidos de serem dispensados sem justa causa. E qual é o prazo? Bem, é bem simples. É só pegar o prazo pelo qual ele teve a sua jornada reduzida ou o seu contrato de trabalho suspenso e colocar igual prazo adiante. Explico? Vai ficar bem claro. Vamos imaginar que eu decida como empresário e em acordo com os meus trabalhadores reduzir a jornada em 50% por 30 dias. Significa que nesse período inicial de 30 dias eles ficam garantidos no emprego, só podem ser demitidos por justa causa. Uma vez passados os 30 dias e eu readmitindo esses trabalhadores na jornada comum, a jornada integral, eles passam o mesmo prazo com a garantia provisória, ou seja, mais 30 dias. Ao todo, esses trabalhadores terão 60 dias de garantia provisória. 30 dias iniciais com a redução da jornada de trabalho e os outros 30 dias depois que esse período de redução da jornada passou. Tá? Então é bem simples. É o período em que ele estiver com a jornada reduzida ou com o contrato suspenso e igual ao período depois que a situação se restabelecer. Esse é o prazo, então, de estabilidade provisória desse empregado. Lembrando e deixando bem claro que durante esse período o empregado pode pedir a dispensa, se for da vontade dele.
E ele também pode ser demitido por justa causa. A garantia provisória é só contra a dispensa sem justa causa. Ufa! Falamos muita coisa hoje. Eu espero que esse vídeo tenha sido proveitoso, mesmo aqui com essa gravação improvisada no meu celular. E se você tem alguma dúvida, coloca aqui embaixo. Se você não fez ainda, não deixe de clicar no link que está aqui embaixo e baixar a sua nota técnica para você sedimentar os conhecimentos que a gente tratou aqui nesse nosso vídeo. E eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Aí eu não sei, eu venho programando vídeos e de repente surge uma novidade, eu acabo saindo da minha programação para atender essas novidades, porque certamente você precisa dominar essas novas ferramentas jurídicas o quanto antes. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Abraços efusivos.